Você teria coragem de trabalhar sozinho num prédio onde o antigo porteiro nunca foi embora? Cláudio teve, mas depois daquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Cláudio tinha 42 anos, ex-militar, viúvo e muito cético. Aceitou o trabalho como porteiro noturno num prédio comercial antigo no centro de São Paulo, desses com arquitetura dos anos 60 e elevadores de ferro ainda originais. Era experiente, prático e calado. Os outros funcionários diziam que ele era durão, mas confiável. E Cláudio se orgulhava disso. Ele achava graça das histórias de assombração que os outros porteiros comentavam. Até que chegou a sua vez. Na terceira semana de trabalho, numa madrugada de sexta-feira, começou o estranho. Uma chuva pesada desabava lá fora. O relógio marcava 2h47 da manhã quando o interfone tocou. Número 701. Cláudio franziu a testa. O apartamento 701 estava vazio desde que um morador morreu ali meses atrás. E mais estranho, o porteiro anterior, Gilmar, havia falecido poucos dias depois, também em circunstâncias misteriosas. Achando que podia ser algum fio cruzado ou maluco invadindo o prédio, Cláudio atendeu. Silêncio. Só depois de alguns segundos, ouviu uma voz fraca. Ele não foi embora. Ele ainda está aqui. Cláudio desligou na hora, respirou fundo, olhou para os monitores das câmeras de segurança. Tudo normal, exceto pelo corredor do 7º andar, onde a imagem oscilava e por um momento parecia haver alguém parado em frente à porta 701. Pegou o rádio, chamou o segurança do turno da ronda, sem resposta. Pegou a lanterna, prendeu o cacetete na cintura e subiu. O elevador rangeu ao subir, como sempre. No 7º andar, as luzes estavam mais fracas, um cheiro de mofo tomava o ar. Cláudio andou pelo corredor, tenso, sentindo um frio estranho. Ao se aproximar da porta 701, ouviu passos atrás de si. Virou-se rápido. Nada. Bateu na porta. Silêncio. Mas então, de relance, viu pelo reflexo da maçaneta uma figura. Um homem, de uniforme de porteiro, parado atrás dele. Quando se virou, novamente, vazio. Voltou para a portaria com o coração disparado. Tentou se convencer de que estava cansado, que era psicológico. Mas ao revisar os registros de entrada daquela noite, algo o gelou. O nome Gilmar havia sido digitado no sistema às 2h46, exatamente 1 minuto antes do interfone tocar. Nos dias seguintes, os eventos pioraram. A cadeira da portaria girava sozinha quando ele voltava do banheiro. As luzes do elevador paravam no 7º andar, mesmo sem ninguém apertar. Certa vez, ao acordar de um cochilo de 10 minutos, Cláudio encontrou um crachá antigo sobre o balcão. Crachá de Gilmar. Os outros funcionários evitavam comentar. Um deles, o zelador, disse que Gilmar trabalhava ali há 20 anos, até ser encontrado morto na escadaria. Dizem que caiu, mas havia algo estranho na posição do corpo, como se tivesse sido empurrado ou estivesse fugindo de algo. Uma madrugada, Cláudio ouviu passos no corredor da garagem. Pegou a lanterna e foi até lá. Encontrou a porta da sala de manutenção aberta. Lá dentro não havia ninguém, mas escrito na parede com marcador preto uma frase tremida. Eu ainda estou de plantão. Foi a gota d'água. Cláudio pediu demissão no dia seguinte. Disse que nunca mais pisaria em um prédio antigo. Mudou de cidade, apagou o contato com todos os antigos colegas. Mas antes de sair, deixou uma carta. Vocês acham que ele morreu, mas Gilmar continua lá. E ele não quer que ninguém ocupe o turno dele. Até hoje, os porteiros evitam o turno da madrugada naquele prédio. E dizem que, se você olhar no espelho do elevador do 7º andar, talvez ele esteja lá, acenando. Você já se sentiu observado em um estacionamento vazio? Fernando sentiu. E o que viu nunca mais saiu da cabeça dele. Fernando era jovem, tinha 24 anos e havia acabado de conseguir seu primeiro emprego fixo como porteiro noturno num condomínio de luxo na zona oeste de São Paulo. Educado, pontual e sempre disposto a ajudar, logo caiu nas graças dos moradores.
O prédio era moderno, cheio de câmeras, sensores e seguranças. Tudo parecia seguro demais para que algo o assustasse. Até que em sua segunda semana, algo estranho começou a acontecer sempre no mesmo horário. 3h13 da madrugada. Naquela noite, tudo estava em silêncio. Fernando fazia a ronda nas câmeras quando recebeu uma ligação do apartamento 304. Fernando? Tem barulho no subsolo, como se alguém estivesse andando entre os carros. Achando que era algum morador voltando da balada, pegou o rádio, avisou a segurança e desceu. Subsolo 1. Nada. Subsolo 2. Luzes normais, carros parados. Subsolo 3. Foi quando viu uma van branca, antiga, com os faróis acesos, parada, bem no centro da garagem. Aquela van não estava ali antes, ele tinha certeza. Se aproximou com cautela, a lanterna em mãos, olhou pela janela da van. Uma figura parada no banco da frente, imóvel. Fernando bateu no vidro. Nada. Tentou falar: "Senhor, tudo bem aí?" A figura virou lentamente o rosto na direção dele. Era uma pessoa, ou algo parecido. A pele era branca demais, esticada. Os olhos, vazios. Um rosto sem expressão, como se tivesse sido moldado com cera. Fernando recuou, sem entender o que via. A van apagou os faróis. Quando piscou, sumiu. Ele correu de volta para a portaria. Chamou o zelador e revisaram juntos as imagens das câmeras. No horário exato em que viu a van, a gravação estava corrompida, só estática e zumbido. No dia seguinte, relatou o incidente. Disseram que era estresse. Mas na madrugada seguinte, o mesmo. 3h13. Os sensores do subsolo 3 foram ativados. Quando foram investigar, nada. Mas no chão, marcas de pneu fresco. E mais assustador, pequenas pegadas, como de criança, ao lado delas. A partir dali, os relatos começaram a se espalhar. Uma moradora contou que entrou no elevador vazio e viu pelo reflexo no espelho uma silhueta atrás dela. Outro disse que viu um homem parado no canto da garagem, imóvel. Quando se aproximou, desapareceu diante dos olhos dele. Fernando começou a sonhar com a van. Sempre a mesma imagem, o veículo parado no escuro, com a figura dentro, olhando para ele. Em um desses sonhos ouviu uma voz: "Eu nunca saí daqui. Você me viu, então agora você também fica." Determinou que precisava saber mais. Conversou com uma faxineira antiga, Dona Irene, e foi ela quem contou o segredo. Há mais de 15 anos, o prédio foi construído em cima de uma casa abandonada, onde, segundo boatos, um homem manteve uma família sequestrada por anos. A polícia nunca encontrou os corpos, mas a van era dele. Dona Irene terminou com uma frase que gelou Fernando. "Você não viu uma van, menino. Você viu um caixão sobre rodas." Na noite seguinte, Fernando chegou para o plantão, mas encontrou algo deixado em sua mesa. Uma foto antiga, em preto e branco. Uma van branca estacionada em frente a uma casa antiga. E dentro, alguém, sentado, olhando para a câmera. Era a mesma figura. Fernando não voltou. Pediu demissão no mesmo dia. Disse que não conseguiria mais passar por aquele subsolo sem sentir que estava sendo seguido. Hoje, mora longe dali. Nunca mais quis saber de garagem fechada. Mas às vezes diz que ainda acorda às 3h13, suando frio com um som de pneus freando ecoando na cabeça. E toda vez que vê uma van branca na rua, ele desvia o olhar. Alguns lugares não esquecem o que aconteceu neles. E algumas presenças não aceitam ser esquecidas. Você obedeceria a uma regra que diz: "Nunca abra essa porta"? Carlos obedeceu, até o dia em que a chave caiu no colo dele. Carlos era porteiro há muitos anos
trabalhava num prédio de apenas 4 andares, antigo, construído nos anos 70, localizado no bairro do Brás, em São Paulo. O lugar era tranquilo, poucos apartamentos, vizinhos se conheciam, quase nada de movimento à noite. Mas havia uma regra passada entre os funcionários, meio em tom de brincadeira, meio a sério. Jamais entre no quarto trancado ao lado da zeladoria. Carlos sempre achou que era superstição boba, até porque ninguém nunca explicou exatamente por quê. Só diziam que era trancado há décadas e que deveria continuar assim. Numa sexta-feira à noite, houve um apagão no térreo. O quadro de luz principal ficava nos fundos do corredor, perto da tal porta trancada. Carlos foi até lá com uma lanterna e, ao remexer uma das caixas de manutenção, uma chave caiu no chão. Era velha, de ferro, com um pequeno número gravado, 13. Curioso, ele testou. A fechadura girou com facilidade, como se tivesse sido usada recentemente. A porta se abriu com um rangido lento. O ar que saiu de dentro era pesado, frio e tinha um cheiro estranho, como de papel queimado com mofo. O que viu lá dentro o deixou paralisado. Era um quarto antigo de criança, cama de madeira pequena, brinquedos dos anos 70, fotos emolduradas com rostos desbotados. Mas o mais assustador? As paredes estavam riscadas com o giz vermelho, como se alguém tivesse escrito com pressa. Frases repetidas em círculos, uma sobre a outra. Ele volta quando escurece. Não apague a luz. Ele me olha do espelho. Carlos fechou a porta. Trancou. Guardou a chave. Mas alguma coisa ficou com ele. Naquela noite, o sensor de movimento da portaria disparou 2 vezes. Uma às 2h11, outra às 3h40. Mas não havia ninguém nas câmeras. Ou quase ninguém. Porque em uma das gravações apareceu por um segundo o que parecia ser a sombra de uma criança parada no hall. No dia seguinte, ao fazer a ronda no térreo, Carlos passou pelo corredor da zeladoria e percebeu algo estranho. A porta do quarto estava entreaberta, mesmo tendo sido trancada. E sobre o tapete, um dos brinquedos, um carrinho azul, estava virado para a porta da portaria. Carlos sentiu o ar gelar. Naquela noite, o interfone tocou. Ele atendeu. Silêncio. Depois, uma voz infantil sussurrou: "Traz meu carrinho de volta." Carlos desligou na hora, mas dali para frente tudo saiu do controle. Os moradores começaram a relatar sons de passos no térreo. Um deles afirmou ter visto uma criança correndo no jardim às 2h. Outro ouviu risadas atrás da porta do elevador quando estava sozinho no prédio. Carlos tentou fingir que nada estava acontecendo, mas em um dos dias mais silenciosos, ouviu batidas vindas de dentro do quarto. Batidas rítmicas, como se alguém estivesse brincando com os brinquedos ou batendo na parede, pedindo para sair. Então, ele voltou ao quarto com a chave. Ao abrir, encontrou tudo como antes, exceto por uma coisa. A parede estava limpa, todas as mensagens tinham sumido. E no espelho, sobre a cômoda, havia agora uma única frase escrita com o mesmo giz vermelho: "Agora que me viu, eu também te vejo." Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Na semana seguinte, pediu afastamento, alegou problemas de saúde. Nunca mais voltou ao prédio. Dizem que, até hoje, os porteiros novatos recebem a mesma instrução: nunca entre no quarto do fundo, nunca, mesmo que esteja aberto. E a chave? Nunca mais foi encontrada. Curiosamente, moradores relatam que, às vezes, de madrugada, ouvem o som de brinquedos sendo arrastados atrás da parede da zeladoria, e uma criança cantando baixinho uma música que ninguém mais lembra como começa, nem como termina.